Olá, eu sou o Gustavo. Assim, eu estou aqui hoje é o primeiro vídeo que a gente está fazendo, né? E eu quero compartilhar um pouquinho mais da experiência que a gente adquiriu no decorrer desse tempo, com essa parte de consultorias e negócios. E assim, para começar falando a respeito disso, hoje a gente trouxe uma sacada que no mundo de hoje, ainda mais muitos falando sobre crise, é muito importante, que nada mais é do que os nossos colaboradores. Como você motivar a sua equipe, como você estreitar o relacionamento com os seus funcionários e, mais do que isso, como você conseguir atingir os resultados da sua empresa tendo uma equipe sempre ao seu lado. Parece fácil, né? Mas para contar um pouquinho mais disso, eu vou lembrar um pouquinho assim, há mais ou menos um ano e meio atrás, uma conhecida, até uma colega ainda da época de faculdade, ela tinha um negócio e esse negócio, assim, ela tinha um sonho muito grande de poder expandir, era o sonho que ela tinha desde criança, sabe aqueles, assim, os homens muitas vezes querem ser jogador de futebol, a mulher que talvez quer ser uma modelo, e ela tinha uma vontade de tocar o segmento de beleza, ela queria ter um negócio muito grande, se tornar conhecida e reconhecida nesse segmento, né? E de fato, ela foi para esse mercado, então ela montou a sua empresa, ela começou. E tempos depois, a hora que ela se deparou um pouco mais com a realidade, ela viu que aquilo que ela sonhava, na prática, o buraco era bem mais embaixo. Quem nunca se deparou com isso, né? Que criou tanto uma expectativa, que criou uma esperança, um sonho de chegar em algum lugar, e a hora que você começa a ir para a prática, você vê que começa a surgir as barreiras, as dificuldades, e que nem tudo sai como aquilo que foi planejado. E voltando à história dessa amiga, na oportunidade, para vocês terem uma ideia, ela chegou a quase falir o negócio dela. Por quê? Ela tinha uma equipe totalmente desmotivada. Uma equipe que, ao invés de trabalhar em conjunto e pensar em crescer junto com o estabelecimento, era uma guerra interna. Quem nunca foi num lugar onde que foi mal atendido, ou quem nunca foi num lugar onde que viu um funcionário discutindo com o outro, isso acontece muito no dia de hoje, certo? No dela era toda hora, era a coisa mais comum, era raro quando você via um profissional se dando bem com o outro, porque 90% do tempo eles passavam quase se matando. E em cima disso, né, ela veio conversar comigo na oportunidade, falando que estava totalmente desmotivada, que aquele sonho que ela tinha e que aquilo que ela esperava para a vida dela estava indo por água abaixo, né? E papo vai, papo vem, uma conversa descontraída de bar ainda, eu comecei a identificar um pouco com ela, entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, por que a empresa dela estava passando por aquela dificuldade, né? E por que ela estava nessa situação. E assim, ela mesma chegou à constatação, quando a gente começou a ter esse bate-papo, que o grande problema que ela tinha eram os seus funcionários. Por que os funcionários? Primeiro, que os funcionários tinha aquela questão de rixinha um com o outro. Quando não tinha rixinha, tinha aquela questão do WhatsApp, que já estava começando a ficar na moda e, pelo amor de Deus, só ficava no WhatsApp. Trabalhar que é bom, nada. E além disso, para piorar, a equipe, ao invés de tentar ajudar o negócio a crescer, ela ficava falando, isso aqui está indo mal, isso aqui não vai para frente, e falava isso para os clientes. Resultado, o negócio estava indo ao fracasso. E naquela oportunidade, quando a gente conversou, eu comentei com ela, eu falei, tá, mas a senhora, você já está falando, não sou eu que estou te falando, mas você já está comentando que o grande problema do seu negócio são os seus funcionários. Mas o que você já fez para mudar essa história? E essa pergunta que eu faço para ela, também faço para vocês, que talvez estejam se identificando nesse momento com esse problema, o que você já fez para mudar essa história? Porque não adianta fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente, né? Que é comum também entre nós brasileiros, fazemos uma coisa e esperarmos que vai dar outro resultado. E quando eu perguntei isso para ela, sabe qual foi a resposta dela? Não sei. Eu nunca fiz nada. Eu só tô levando o negócio com a barriga. Comum também, né? Vamos levando, um dia de cada vez, e a hora que você vê, você está num buraco, você não consegue sair mais. Então, naquele bate-papo, que durou em torno de umas 2, 3 horas, a gente fez algumas pequenas ações, assim, elaboramos, rabiscamos no papel, algo que ela poderia tentar fazer para o quê? Num primeiro momento, fazer com que a equipe se integrasse, tivesse um relacionamento entre um e outro,
E além disso, que essas pessoas, os seus funcionários, que é aquela pessoa que vai ser o seu cartão de visita, que vai defender a sua empresa, realmente abraçasse a causa do negócio dela. E resumindo um pouquinho a história, que a história é muito longa, né? E aí o vídeo ia ficar também muito cansativo. O que ela fez? Já na outra semana, ela chamou todos os funcionários, sentou com todo mundo, sendo que ela nunca tinha feito uma reunião, hein? Ela nunca tinha feito uma reunião com a equipe. Ela chamou todo mundo, explicou o que estava acontecendo, o momento que o negócio estava passando. E mais do que isso, ela falou o seguinte: a partir de agora, eu preciso que vocês realmente vistam a camisa da nossa empresa. Por quê? Vai ser bom para ela, ou no caso, enquanto proprietária, e bom para o funcionário também, enquanto desenvolvimento pessoal e profissional. Então ela desenvolveu duas ações que eu gostaria de vocês assim, deixar como dica e que vocês prestassem bastante atenção, que é muito simples, mas se é simples e foi simples para ela, talvez possa ser simples para vocês também. O que ela fez? Ela desenvolveu um plano de incentivo. Plano de incentivo? Gustavo, o que é plano de incentivo? Nunca ouvi falar sobre isso. Plano de incentivo nada mais é do que você criar algumas métricas, ou seja, exemplo, chegar no horário, estar uniformizado, atender bem o seu cliente, né? Estar apresentável e produzido, ter um bom trabalho em equipe, saber comunicar. Então você cria esses itens que você vai avaliar no seu funcionário e naquele período você avalia esses itens. Você pode avaliar com uma nota, você pode avaliar com um comentário e no final do período, que no caso lá eu lembro que ela tinha feito no final do mês, os funcionários que fossem melhor avaliados, a partir de uma nota tal, eles ganhavam uma bonificação. Ou seja, ela estava pagando um extra para a pessoa fazer aquilo que em tese ela já deveria fazer no dia a dia. Mas nada mais do que tentar motivar a sua equipe. E além disso, ela fez o seguinte: gente, como nós estamos passando por uma situação complicada, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A partir de hoje, vocês mexem nesse WhatsApp aí para cima e para baixo. Faz sentido? Faz. Então, eu tenho uma lista de X clientes, porque ela já tinha uma lista de sistema, de cadastro. E ela colocou a equipe para entrar em contato com esses clientes e começar a divulgar esse negócio dela. Começar a divulgar falando quais eram os diferenciais, convidar o cliente para vir até o estabelecimento, falar de alguma novidade. Por quê? Para tentar, primeiro, fazer com que as pessoas se interagem mais com o negócio e ao mesmo tempo também chamar a atenção dos clientes para poderem ir para o negócio. Então assim, ela fez um plano de incentivo e motivou a equipe dela com metas para poder tentar fomentar, trazer novos clientes, tentar fidelizar aqueles clientes que já vinham para a sua empresa. Simples, né? Resultado, do que uma coisa que parece simples e bobagem. Depois de quase 6 meses, aonde ela tinha no início uma grande rotatividade profissional, porque ninguém estava ficando no estabelecimento, aonde que ela tinha no início todo mundo falando mal do negócio, seja para o cliente ou seja entre os funcionários, e aonde que ela tinha no início uma equipe totalmente desmotivada, que de fato no final contribuía muito mais para ajudar o negócio e para o fracasso do que tentar achar uma luz no final do túnel. Depois desse período que ela desenvolveu esse plano de incentivo, aonde que ela bonificava aqueles profissionais e funcionários que melhor trabalhavam e cumpriam com aquilo que foi combinado, e que criou métricas e metas para tentar que as pessoas ajudassem e comprassem e vestissem a camisa para fomentar o negócio, ela conseguiu dar a volta por cima. Isso foi uma das coisas, porque hoje, gente, o funcionário é muito importante. De acordo com pesquisas realizadas, um dos grandes problemas das empresas é a mão de obra. Então não adianta você chegar e querer bater de frente, ou só criticar, ou falar mal, ou fazer o que muita gente faz, chamar a atenção na frente dos outros. Isso não vai levar a nada, só vai piorar cada vez mais a situação. Então busquem alternativas, assim como foi essa sacada, de desenvolver um plano de incentivo e ao mesmo tempo desenvolver metas comerciais para a equipe e bonificar por esse trabalho. E além disso, um dos grandes segredos que depois ela me contando, que fez com que isso realmente acontecesse, desse resultado na prática, foi fazer uma reunião semanal com a equipe. Mas reunião semanal, isso é chato, Gustavo. Talvez.
e de fato pode ser que tanto para o empresário, para o gestor, para o diretor, seja uma coisa chata e para o funcionário também. Mas é fundamental para estreitar o relacionamento entre as duas partes, para criar um laço não só de amizade, mas ao mesmo tempo profissional, e para que vocês possam estar sempre em sintonia. Então eu queria deixar aqui hoje essa sacada, para que vocês pensem e levem em consideração a isso. Como está o trabalho dos seus funcionários hoje? E mais do que isso, o que eu posso fazer para melhorar? Porque lembre-se, fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente, no final isso não dá resultado. Então essa era a nossa sacada, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostou, curte aqui ou aqui, que eu não sei nem aonde que fica aqui na tela, como eu falei a primeira vez. Se não gostou, faça os seus comentários também, que a gente está aqui para aprender e desenvolver. E além disso, nós temos o link aqui onde você pode se cadastrar no nosso canal e estar acompanhando todos os vídeos que a gente vai estar fazendo. E mais do que isso, a última coisa que eu queria pedir, e aí você pode encerrar, que é cadastre, entre nesse link que está aqui que aparece no vídeo, cadastre o seu e-mail, que o próximo e-mail que a gente fizer, você vai receber com exclusividade. E lembre-se, fazer mais do mesmo não dá um resultado diferente. Um abraço!